O Fantástico começa agora com as imagens de uma aventura impressionante. Depois de enfrentar ventanias terríveis e tempestades de gelo, nossos repórteres chegam a poucos metros de um tornado. Dá ré no carro, dá ré! Dá ré! Veja agora na reportagem de Rodrigo Alvarez e Luiz Cláudio Azevedo. A nuvem começa a girar violentamente, como se fosse desabar sobre nós. Mas o que despenca do céu é um tornado tocando o solo nesse momento em que a gente se aproxima dele. E sair à caça deles é como procurar uma agulha num país inteiro. Atravessamos 6 estados americanos. Foram 6.115 quilômetros de estrada, 8 dias de pouco descanso e muita trovoada. Na chegada ao Colorado, a placa do aeroporto alerta. A ventania anuncia. E o nome de guerra do nosso guia nos dá ainda mais confiança. Team Tornado, há 15 anos, na cola dos tornados. Paixão, tempestades. Filosofia? Depois que você vê o primeiro tornado, você fica viciado. It's very addicting. E uma promessa. We're going straight to where we A expect. gente vai direto para a tempestade mais perigosa para ver um tornado. São 400 quilômetros de Denver, no Colorado, até Alliance, no estado de Nebraska. Nas planícies do meio-oeste americano acontecem mais de 1.000 tornados por ano. E a meteorologia prevê uma grande chance para nossa estreia. 30% de probabilidade. Mas onde? A gente está agora se aproximando da primeira tempestade do que pode ser o dia com os piores, os maiores tornados do ano. E Team Tornado cumpre a promessa. Nos deixa de cara para assombração. Aquela nuvem ali está tentando formar um tornado. Temos que tomar muito cuidado. Ele diz e volta correndo para checar informações no radar. Temos que ficar atentos ou vamos ficar presos aqui. E os caçadores de tornados são agora presa fácil para a tempestade enfurecida. Aqui a gente consegue ver a nuvem vem na mesma velocidade que a gente, a 80 km por hora. A gente vai se afastando na tentativa de ver o momento exato da formação do tornado. Pouco depois, a primeira imagem do que se poderia chamar um tornado. Mas Tim tem razão, o vício pega, e agora a gente quer muito mais. Mais 410 quilômetros no Kansas. E uma rara surpresa, 2 tornados ao mesmo tempo. Mas assim, tão longe de nós. Esses 2 tornados pequenininhos que a gente viu lá de longe são o sinal que a gente precisava para caminhar naquela direção onde existe uma grande tempestade. Mas quando chega a noite, os ventos se acalmam e a gente só pensa no dia seguinte. ...350 quilômetros depois, nas planícies do Colorado. Depois, a ameaça está do lado da casa. E a chuva de gelo que pintou o telhado de branco dispara contra o para-brisa do carro. Olha só a quantidade de gelo. Toda a estrada ficou tomada por gelo. De repente, a gente está embaixo de uma nuvem pra lá de mal encarada. Nuvens gigantes e com essa forma de cogumelo são conhecidas pela ciência como supercélulas. Viajam assim desgarradas do resto da tempestade e, o mais importante, girando numa espiral que parece infinita. Se você procura um tornado, essa é a primeira pista. Acredita-se que o principal fator para a formação de um tornado é o encontro de ventos com velocidades e temperaturas diferentes, que provocam uma reação violenta no interior da supernuvem. Mas por que eles se formam em menos de 1% dessas nuvens gigantes? Por que só é possível prevê-los 13 minutos antes de sua formação? Há muitas tempestades que parecem estar a ponto de produzir um tornado, mas isso não acontece, explica Josh Wurman, diretor do projeto Vortex. Deve haver algo no ambiente que interrompe a formação do tornado, ele diz. Será que o ar lá embaixo está muito frio? Quente? É muito vapor? Pouca chuva? A gente ainda não sabe. A maior pesquisa sobre tornados da história. 120 cientistas no campo de batalha. O projeto Vortex viaja aos Estados Unidos atrás de supernuvens. Câmeras
metros da gente. É um dia incrível. Senti muita adrenalina. Foi assustador. So scary. Inacreditável. Um dos melhores dias da minha vida. Sem dúvida, um show da natureza. Um dia para nunca mais esquecer. Só pensa no dia seguinte. ...350 quilômetros depois, nas planícies do Colorado. Depois, a ameaça está do lado da casa. E a chuva de gelo que pintou o telhado de branco dispara contra o para-brisa do carro. Olha só a quantidade de gelo. Toda a estrada ficou tomada por gelo. De repente a gente está embaixo de uma nuvem pra lá de mal encarada. Nuvens gigantes e com essa forma de cogumelo são conhecidas pela ciência como supercélulas. Viajam assim desgarradas do resto da tempestade e, o mais importante, girando numa espiral que parece infinita. Se você procura um tornado, essa é a primeira pista. Acredita-se que o principal fator para a formação de um tornado é o encontro de ventos com velocidades e temperaturas diferentes, que provocam uma reação violenta no interior da supernuvem. Mas por que eles se formam em menos de 1% dessas nuvens gigantes? Por que só é possível prevê-los 13 minutos antes de sua formação? Há muitas tempestades que parecem estar a ponto de produzir um tornado, mas isso não acontece, explica Josh Wurman, diretor do projeto Vortex. Deve haver algo no ambiente que interrompe a formação do tornado, ele diz. Será que o ar lá embaixo está muito frio? Quente? É muito vapor? Pouca chuva? A gente ainda não sabe. A maior pesquisa sobre tornados da história. 120 cientistas no campo de batalha. O projeto Vortex viaja aos Estados Unidos atrás de supernuvens. Câmeras estado de Nebraska. Nas planícies do meio-oeste americano acontecem mais de 1000 tornados por ano. E a meteorologia prevê uma grande chance para nossa estreia. 30% de probabilidade. Mas onde? A gente está agora se aproximando da primeira tempestade do que pode ser o dia com os piores, os maiores tornados do ano. E Team Tornado cumpre a promessa. Nos deixa de cara para assombração. Aquela nuvem ali está tentando formar um tornado. Temos que tomar muito cuidado. Ele diz e volta correndo para checar informações no radar. Temos que ficar atentos ou vamos ficar presos aqui. E os caçadores de tornados são agora presa fácil para a tempestade enfurecida. Aqui a gente consegue ver a nuvem vem na mesma velocidade que a gente, a 80 km por hora. A gente vai se afastando na tentativa de ver o momento exato da formação do tornado. Pouco depois, a primeira imagem do que se poderia chamar um tornado. Mas Tim tem razão, o vício pega, e agora a gente quer muito mais.
mais 410 quilômetros no Kansas. E uma rara surpresa, 2 tornados ao mesmo tempo, mas assim, tão longe de nós. Esses 2 tornados pequenininhos que a gente viu lá de longe são o sinal que a gente precisava para caminhar naquela direção onde existe uma grande tempestade. Mas quando chega a noite, os ventos se acalmam e a gente... O Fantástico começa agora com as imagens de uma aventura impressionante. Depois de enfrentar ventanias terríveis e tempestades de gelo, nossos repórteres chegam a poucos metros de um tornado. Dá ré no carro, dá ré! Dá ré! Veja agora na reportagem de Rodrigo Alvarez e Luiz Cláudio Azevedo. A nuvem começa a girar violentamente, como se fosse desabar sobre nós. Mas o que despenca do céu é um tornado tocando o solo nesse momento em que a gente se aproxima dele. E sair à caça deles é como procurar uma agulha num país inteiro. Atravessamos 6 estados americanos. Foram 6.115 quilômetros de estrada, 8 dias de pouco descanso e muita trovoada. Na chegada ao Colorado, a placa do aeroporto alerta. A ventania anuncia. E o nome de guerra do nosso guia nos dá ainda mais confiança. Team Tornado, há 15 anos, na cola dos tornados. Paixão, tempestades. Filosofia? Depois que você vê o primeiro tornado, você fica viciado. It's very addicting. E uma promessa. We're going straight to where we A expect. gente vai direto para a tempestade mais perigosa para ver um tornado. São 400 quilômetros de Denver, no Colorado, até Alliance, no